Bom, gente, tudo bem? A aula de agora é sobre sais. Sais é bem extenso e é das funções que eu mais gosto, porque quem entende sal, naturalmente entende ácidos e bases. Para trabalhar direto com sal, segundo o conceito de Arrhenius, nem todos os sais são solúveis, mas os sais são compostos sólidos à temperatura ambiente, tem sua característica de, enquanto sólido, não conduzir corrente elétrica, mas uma vez já alcançado o seu ponto de fusão, ficando líquido ou dissolvido em água, desde que seja solúvel, conduz corrente elétrica, certo? Tem grande importância em vários tipos de indústria, na farmacêutica, na indústria agrícola, na indústria de modo geral, o que você imaginar de sais, na alimentícia, não preciso nem falar. E a gente parar de achar que sal é só cloreto de sódio. Sal é um grupo muito grande e nós vamos aplicar direto isso agora. Vamos classificar os sais da maneira mais simples, a partir de ácidos e de bases. E a partir de ácidos e de bases nós vamos classificar e já dar o nome um a um desses itens. Como eu disse, é uma aulinha muito top. Vamos lá, vou sentar. As reações de neutralização ácido e base. É importante a gente lembrar desse tipo. Nós vamos começar com o sal normal. O conceito de sal normal é aquele que diz assim para nós. Sal normal é aquele que vem do ânion do ácido. Ânion do ácido? E do cátion que vem da base. Nós sabemos que ácido é formado de quê? De H+. E nós sabemos que base é formado de OH-. Quando a quantidade de H+ e de OH- é igual, nós temos uma reação de neutralização do tipo total. A neutralização total, exemplo clássico, professor. Ácido clorídrico com hidróxido de sódio. É uma reação de dupla troca. Cátion do ácido é o hidrogênio. O ânion da base é o OH. Então, da união de hidrogênio e OH, água. Cátion e ânion. Sal. Cátion e ânion, sal ou salificação. São reações, portanto, de cátion do primeiro, ânion do segundo, cátion do segundo, ânion do primeiro. Forma sal e água. Quando eu só tenho um cátion e um ânion, certo, provenientes de ácidos e de base, nós dizemos que é um sal normal. E a nomenclatura? Se aqui é ácido clorídrico, o hídrico vira eto, cloreto. E aí o nome normal dos cátions. Lembre-se que o grupo 1A, lítio, sódio, potássio, bídio, césio e frâncio. 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. E o alumínio, se aparecer 2, 3, 4, 5, não interessa, é cloreto de sódio ou isso. Aí tem aqueles NOx de carga variável. A gente vai fazer um exemplo agora. Imagine esse cara aqui. H2SO4 reagindo com o hidróxido de lítio. Notem que a quantidade de hidróxido, eu só tenho um OH. E eu tenho 2 hidrogênios. Perfeito? Desses 2 hidrogênios, eu vou apagar aqui para facilitar a nossa vida. Eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis para 1. Não tem que ser igual? Tem que ser igual a quantidade. Para ser igual, eu tenho 2 e 1, é bem fácil. Esse 2 eu coloco aqui na frente e esse 1 aqui. Isso já é acerto de coeficientes. Cátion do primeiro com o ânion do segundo. 2 hidrogênios e agora 2 OH. Eu vou formar 2 águas. O que sobrou? Sobrou o lítio e tudo isso que está do lado do cátion, ó o macete, tudo isso que está do lado do cátion é o ânion. Professor, eu tenho dúvida nisso. Como que eu vou saber a carga do ânion? É só você olhar o número de cátions que você tem. O SO4 acompanha ele 2 hidrogênios, então ele é -2. O lítio
nós sabemos que é do grupo 1A. Eu não tenho 2 lítios? 2 lítios. Pode ver que a coisa zera aqui em cima. Esse aqui veio do ácido sulfúrico. Então esse é o sulfato hicopurato. Sulfato de lítio é um sal normal. Eu vou aproveitar essa mesma reação embaixo e apresentar para vocês o segundo grupo de sais, em que agora a neutralização vai ser diferente e é um sal conhecido como hidrogeno-sal. Hidrogeno-sal, ou ainda erroneamente chamada de sal ácido, por causa do caráter. Veja bem, vamos voltar aqui. O hidróxido de lítio, ele é uma base forte porque é do grupo 1A. O ácido sulfúrico, como é que era o macete? 4 oxigênios, menos 2 hidrogênios, deu 2. 2 ou 3 é um ácido forte. Quando forte reage com forte, ele forma um sal normal de caráter neutro, ou seja, de pH 7. O que nós vamos agora apresentar para vocês é que existe sal normal com outro tipo de caráter, tá? Caráter ácido e caráter básico. Antes de falar ainda sobre hidrogênio sal, eu vou apresentar para vocês. Imagine uma base forte reagindo com um ácido fraco. Vai formar água, certo? Só que agora eu formei um sal normal, ó, OH com hidrogênio, em preto agora, NaCN. O cianeto de sódio é um sal normal, mas a base é forte e o ácido, esse hidrácido, que é aquele ácido que não tem oxigênio, é um ácido fraco. Quando acontecer isso, esse é um sal normal e de quê? De caráter básico, ou seja, pH maior que 7. Tá bem? De novo, vocês têm tudo esse estudo com calma se quiser. Só que eu tenho obrigação de ensinar o termo caráter, propriedade, característica para vocês. Vamos fazer diferente agora. Vou pegar um ácido forte como é o ácido clorídrico, reagir com uma base forte como é o hidróxido de amônio. Como é que eu sei? Hidrogênio com OH, água. O que sobrou? NH4Cl ou cloreto de amônio. O cloreto de amônio veio de uma base fraca e de um ácido forte. Ou seja, eu vou formar um sal normal, porém de pH ácido, menor que 7. Por isso que é importante a gente saber, por exemplo, se o meu pH é ácido ou básico, que me ajuda até a corrigir solo, neutralizar substâncias, é um antiácido ou não, isso é importante. Só fiz esse link e agora a gente vai ver a formação, nós iremos ver a formação de sais do tipo hidrogeno-sal, erroneamente chamada de sal ácido, que vocês acabaram de entender o que é caráter. Olha aqui, voltando para cá, eu tenho o ácido sulfúrico, 2 hidrogênios. E eu tenho o hidróxido de lítio. Vou fazer o hidróxido de lítio um pouquinho melhor. Você não vai corrigir. Aqui você não corrige. Não corrige. Aqui você tem um OH e ele vai ficar. Aqui você tem 2 hidrogênios, eles vão ficar. Mas, professor, a água é feita de um OH e de um hidrogênio. O que aconteceu com esse hidrogênio que está sobrando? Já que eu tenho 2 hidrogênios, um deles se juntou com o OH da água. E esse que sobrou? Esse você vai pôr aqui no meio. Esse é o grande segredo de você formar sais assim.
Esse cara que vai ficar no meio, você vai juntar com o cátion da base e com o ânion que vem do ácido. Como que fica o nome dele? Ué, se aqui é sulfato de lítio, aqui também é sulfato de lítio. Mas qual que é a diferença? É que aqui é o sulfato de lítio que tem um hidrogênio no meio, monohidrogenado. Detalhe, quando a gente sobrar um hidrogênio no meio do sal, você viu a diferença? O hidrogênio está no meio do sal, não está no início, por isso que ele não é ácido. Ele não é ácido, ó. HCl, hidrogênio no início, ele está no meio, certo? Se ele está no meio, ele é um tipo de sal. Eu tenho o ânion, cátion e esse cátion hidrogênio. Sulfato de lítio monohidrogenado ainda pode ser chamado monohidrogênio sulfato de lítio. E cuidado com esse termo, bi. Esse aqui é o bisulfato de lítio, certo? Existe o bicarbonato de sódio, lembra? Um sal. Quando sobra um hidrogênio, esse termo bi é um termo muito antigo, consagrado, que até hoje é usado. Cuidado. Esse é para hidrogênio sal. Agora nós vamos tratar de terceira classificação de sal. Terceira classificação de sal, que é o sal chamado hidroxissal, certo? Quantidade de hidrogênio é diferente de OH-. Quem que vai sobrar aqui? Quem vai sobrar é o H-. Sal hidroxissal ou sal básico. Cuidado com esses termos. Básico porque ele tem um OH+, só que não é por isso que ele tem caráter, propriedade básica. Vamos lembrar desse cara aqui, ó. MgOH2, hidróxido de magnésio reagindo com ácido clorídrico. Quantos hidrogênios aqui? 1. Aqui 2OH. Vou fazer aqui para você entender bem. Eu tenho 2OH e eu só tenho 1H+. O que dá para montar? Apenas uma molécula de água. E esse OH que sobrou, professor? Esse OH vem no meio. Pronto. Cátion do primeiro, ânion do segundo. Esse é um sal que tem o OH no meio. Professor, por que ele não é uma base? Porque base, o OH termina na substância, aqui o OH está no meio. Como é que vai ficar o nominho dele? Cloreto, porque veio do ácido clorídrico, hídrico pureto. Cloreto monohidroxilado de magnésio, e às vezes os caras chamam de cloreto monobásico de magnésio. Tá bem? Terceiro tipo, hidroxissal. Professor, se tivesse 2, vamos dizer que aqui fosse 2, aqui fosse alumínio. Vamos fazer um alumínio aqui para OH3, ó. 3OH. Se tivesse 2OH sobrando, sem problema. OH, entre parênteses, 2. Cloreto de alumínio dihidroxilado, tá no termo di, tá bem? Terceiro grupo de sal é o hidroxissal ou sal básico. Quarto grupo, bem facinho, sal hidratado. A partir de agora, não tem nada mais a ver com reações de quê? De neutralização. Nada, professor, nada a ver com reações de neutralização. Sal hidratado é aquele que vai ter moléculas de água junto. Exemplo, nada mais é do que um sal normal, olha ele aqui, sulfato de cobre 2. Como ele é NOx variável, também posso chamar ele sulfato cúprico, porque é NOx maior. Se fosse de cobre 1, era cuproso. Ponto. 5H2O, apareceu o tal da água. Sulfato de cobre 2, penta. Vem o prefixo em latim das quantidades. 1 é mono, 2 é di, 3 é tri, 4 é tetra, 5 é penta hidratado. Eles são higroscópicos, eles gostam de absorver água.
tipo de sal bastante bom. Na hora que a gente aquece, a gente perde a água, volta a ser um sal normal. Quarto grupo, sal hidratado ou higroscópico, tem água de cristalização. Essa água de cristalização pode perder e voltar a sal normal e influenciar toda a substância. E por último, sal duplo ou misto. Sal duplo ou misto. Por quê? Porque ele pode ser duplo cátion ou duplo ânion. O nome já diz. O que é cátion? É carga positiva. Exemplo, potássio é do grupo 1A, mais 1. Sódio é do grupo 1A, mais 1. E eu tenho enxofre que é menos 2. Ué, zerou, professor, deu certo. Como é que é o nome dessa substância aqui, que tem 2 cátions e um ânion? Sempre começa a nomenclatura pelo ânion. Esse é o sulfeto de. E agora? Põe o sódio ou o potássio primeiro? Tem que ser por ordem alfabética. Quem vem primeiro, sódio ou potássio? OPQRS. Opa, potássio. Sulfato de OPQRS. Então é sulfato de potássio e sódio. Aqui embaixo, duplo ânion. Eu preciso ter 2 ânions. Ó, vou colocar o sulfato que é menos 2, para vocês entenderem que tem bastante coisa. Sulfato menos 2, vou pôr o cloro que é menos 1 e vou colocar o alumínio que é mais 3, só para zerar. Eu tenho agora um cátion e 2 ânions. Vai zerar. Como que é o nome dessa substância se aparecesse na minha vida? Veja que não tem hidrogênio, não tem OH, olha de cima, não tem OH, não tem hidrogênio. Tá aqui, como é que é o nome dele? Pelo ânion, sulfato, e agora? Sulfato ou cloro? Quem começa? Se são os ânions. Pela ordem alfabética. Então o nome correto é cloreto e sulfato de alumínio. Professor, o alumínio é inox fixo. E se fosse o ferro 3? Joia a pergunta. Sem problema. Cloreto e sulfato de ferro 3 ou férrico. Terminando assim os tipos de sais. Na segunda parte de sais nós vamos fazer a classificação e solubilidade. Fique com a gente, tá?